Muito bom dia. Gostaria de falar hoje e, querendo Deus, nas próximas semanas, sobre um assunto que é a vontade de Deus. Infelizmente, mesmo no meio da cristandade, há muitas pessoas que procuram saber qual é a vontade de Deus das formas erradas, procuram aplicar métodos antibíblicos para perceber qual a vontade de Deus, o que devem fazer. Podem até procurar métodos bíblicos e que Deus honrou outrora, nós vamos ver alguns casos, para descobrir qual é a vontade de Deus. Há também pessoas, e o que eu pretendo é desmistificar algumas coisas que se vão dizendo, corrigir alguns erros que possam alguns cometer, que também eu já cometi, tentar corrigir erros como alguém querer usar de alguma pressão psicológica sobre nós, dizendo isto é da vontade de Deus, é da vontade de Deus que tu faças isto, quando nem sempre é bem assim. Desmistificar coisas como eu orei ao Senhor e Ele mostrou-me que a sua vontade era esta. São alguns conceitos um tanto ou quanto perigosos e que eu gostava de tentar desmontar, tentar esclarecer os irmãos quanto a isso. Há muitas perguntas que nós nos devemos fazer a nós mesmos sobre a vontade de Deus. Onde é que eu devo viver? Com quem devo casar? Que trabalho devo ter? Será que devo comprar este carro? Será que devo ir a este médico? Será que devo pôr o meu filho nesta escola? Questões como essas já são, se calhar, alguns podem chegar ao ponto de que cor de meias é que devo usar? Será que também aí devo estar buscando a vontade de Deus nessas coisas também? Depois também há outras questões bem mais complicadas sobre a vontade de Deus. Porque é que eu fui acometido desta doença? Porque é que o meu filho ficou doente? Porque é que este meu familiar faleceu? Porque é que ocorreu esta tragédia na minha vida? Tudo isto se relaciona com a vontade de Deus e não devemos abordar isto de uma forma ligeira, de uma forma até supersticiosa. Há alguns que abordam estas questões de uma forma não só não bíblica, como até supersticiosa. Se calhar Paulo teria de voltar cá e repetir o que disse aos atenienses: em tudo os vejo um quanto supersticiosos. Então, eu gostava de primeiro falar um pouquinho sobre formas erradas de determinar a vontade de Deus. Eu gostava de ler convosco Ezequiel 21, 21. Ezequiel 21, 21. E vemos ali um homem ímpio. Como é que ele fazia para determinar a vontade dos seus deuses? Claro que por trás Deus estava a agir e a usar este rei, o rei da Babilónia, para castigar o seu povo, o povo de Judá. Então, Ezequiel 21, 21. Vamos ler. Ezequiel 21, 21. Ezequiel. Porque o rei da Babilónia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará as suas frechas, consultará os terafins, atendendo nas entranhas. Reparem que ele ia fazer adivinhações, que estava relacionado com... Ele procurava saber qual das cidades deveria atacar. Lemos no versículo anterior, Rabá, em Amon, e Judá, Jerusalém em Judá. Então ele parava ali na cruzilhada, no caminho. Um caminho dava para Jerusalém, outro dava para Rabá, e ele queria saber qual das
cidades deveria atacar. Porque possivelmente sabem que às vezes uma má escolha na cidade, numa campanha militar, uma má escolha pode ditar a derrota numa guerra, como há quem diga que a invasão de Hitler à Rússia foi prematura e isso custou-lhe, possivelmente ter-lhe custado a guerra, e Napoleão também invadiu a Rússia numa altura má e isso causou-lhe grandes danos. E então este rei sabia que era importante qual das cidades devia atacar. Então quem é que ele buscou? Buscou aos seus deuses, fazendo adivinhações. Não sei ao certo como é que ele faria isto. As suas frestas talvez pusesse nas setas o nome de Jerusalém e noutra o nome de Rabá, e a seta que atirasse mais longe seria essa que deveria atacar. Consultará os terafins, os seus deuses, atendendo nas entranhas, porque pode parecer muito estranho que as pessoas fizessem isto, mas eles, dependendo das entranhas de um animal que eles sacrificavam aos seus deuses, dependendo da cor, eles adivinhavam o que é que eles queriam. Infelizmente, as pessoas chegam a este ridículo de querer adivinhar nos sítios mais extraordinários, nos sítios mais ridículos, que caminho devem seguir. E nós podemos pensar, isto era há 2000 e tal anos. Há 2000 e tal anos as pessoas pagãs agiam desta forma. Mas, hoje em dia, espero bem que nós não, mas as pessoas utilizam, o homem sem Deus utiliza meios, se calhar não estou muito longe disto. Quantos é que para tomar uma certa decisão não lançarão uma moeda ao ar? Para decidir se são de fazer isto ou aquilo? Quantos não buscam até feitiçaria? Quantos é que não buscam o tarô, as cartas, para saberem o que é que devem fazer? E nós vemos isso na televisão. A televisão, não sei se ainda há isso, mas havia há pouco tempo programas de televisão em que as pessoas telefonavam para saberem o que é que deviam fazer. E estamos numa era, supostamente, de pessoas iluminadas. As pessoas já não deviam acreditar neste tipo de coisas, mas acreditam ainda. E pessoas que são capazes de não tomar uma decisão importante nas suas vidas sem primeiro consultar o horóscopo. Esta semana é boa para isto. E lá vão elas atrás. É triste ao ponto que as pessoas chegam de buscar coisas que a Bíblia claramente condena. E se calhar até crentes podem cair nisto. Cartas de tarô, horóscopos, mas isso está errado à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que não devemos buscar essas coisas, porque devemos buscar a vontade de Deus na sua palavra. Mas atenção que mesmo na sua palavra há alguns métodos que alguns crentes do passado usaram, e eu convido-vos a abrir a Bíblia em Gênesis 24. Gênesis 24, um método usado por um crente, e que Deus honrou a fé desse crente. Já agora, só uma passagem para vermos como tudo isto está errado. O Senhor diz estas palavras: cansaste na multidão dos teus conselhos, levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores de luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Isto em Isaías 47:13. Estas coisas Deus condena. Não busquemos ajuda para as nossas decisões nessas coisas. Mas também Deus não nos deixa à deriva. Deus não diz, ora, não busques essas coisas, olha, desenrasca-te. Não, Ele diz-nos, mas primeiro queria falar sobre algumas formas erradas. Gênesis 24,
é quando aquela passagem que o Senhor, Abraão, manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac. E então o seu servo acaba por ir até à terra de onde Abraão tinha vindo. E então, vamos ler a partir do versículo 15, Gênesis 24, 15. 24, 14. 24, 14. Ele ora assim: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu Senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Nacor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. Então nós sabemos o resto da história, que esta jovem respondeu à oração, o Senhor atendeu à oração deste servo de Abraão, e ela de facto deu de beber a ele e deu de beber aos seus camelos. E ele percebeu aqui que era esta a mulher que Deus tinha providenciado para Isaac. Nós poderemos eventualmente também querer agir assim. Senhor, se esta pessoa, alguns jovens poderão querer arranjar marido ou mulher desta forma. Senhor, se eu disser isto àquela pessoa e ela responder desta maneira, que seja esta a pessoa que tu escolheste para mim. Isso é entrar em terreno perigoso. Porquê? Porque o Senhor agia desta forma com a nação de Israel. Honrava a fé das pessoas, mas era num tempo em que a revelação não estava completa. Deus podia agir desta forma e nós vamos ver outras formas. Deus honrava a fé das pessoas que oravam desta maneira, mas era num tempo em que a palavra de Deus não estava completa. Nós temos que o Senhor escolheu Paulo para completar a palavra de Deus, e nós hoje não precisamos destas ajudas, porque quem precisava destas ajudas assim eram os filhinhos de Deus, os filhos pequenos de Deus. Nós hoje, Deus vê-nos como filhos adultos. Não precisamos de coisas tão palpáveis para discernirmos a sua vontade. É que a expressão filhos de Israel, os filhinhos de Israel, aparece na Bíblia cerca de 600 vezes. Mas quando o Senhor se refere a nós, não se refere a nós como filhos pequenos. Refere-se a nós como filhos adultos, filhos crescidos. E não é desta forma, nem da forma que nós vamos ver a seguir, que nós devemos determinar a vontade de Deus. Há uma outra pessoa que também procurou descobrir a vontade de Deus de uma forma parecida, que foi Gideão. Vocês certamente conhecerão a história. E vamos ler em Juízes 6. Juízes 6, 36. Em que Gideão usou um método de pedir a Deus um sinal sobrenatural para saber a sua vontade. Ele pôs, vamos ler Juízes 6, 36. Juízes 6, 36. Juízes 6, 36. Então diz ele: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis porém um velo de lã na eira. E se o orvalho estiver somente no velo, e se cura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Depois continua: E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só desta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que haja só no
só no vê-lo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no vê-lo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Não havia necessariamente algo de errado em Gideão pedir isto, porque é típico dos judeus. O que é que diz o apóstolo Paulo? Os judeus pedem sinal, exatamente. É natural que eles peçam sinais. Está na natureza do programa de Deus para aquela nação, que é algo físico, algo palpável. E Deus não age assim para connosco. Às vezes as pessoas podem agir do género, Senhor, e já ouvi jovens, adultos, agora olhando para trás e percebendo o ridículo que era pedir daquela forma, Senhor, se aquela jovem estiver na igreja é porque ela está destinada a mim, coisa assim do género. E não é dessa forma que devemos agir em assuntos tão importantes nas nossas vidas. Por escolher alguém com quem vamos partilhar a nossa vida, que pode ser um auxílio ou um tropeço na nossa carreira espiritual, pode ajudar-nos ou arruinar-nos do ponto de vista do serviço para Deus, não podemos agir de uma forma tão leviana. E atenção, e Gideão, quando age desta maneira, não era propriamente para descobrir qual a vontade de Deus. Sabem porquê? Porque ele já sabia qual era a vontade de Deus. O Senhor já lhe tinha dito. Mas ele quis uma confirmação de que de facto era. Porque ele diz assim, então conhecerei que has no versículo 37, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Porque ele já tinha dito. Ele não estava propriamente a buscar a vontade de Deus, mas a procurar uma confirmação. Mas nós não devemos agir desta forma. Imaginem, Senhor, se queres que eu evangelize aquelas pessoas que eu conheço, então mostra-me um sinal espetacular, miraculoso. Será que precisamos disso? A sua palavra não nos diz o que devemos fazer? Mas Gideão pediu. O Senhor tinha dito, faz isto. E ele ainda assim foi pedir uma confirmação, pedir um sinal sobrenatural. E se nós agimos da mesma forma, pedirmos a Deus um sinal sobrenatural, que, por assim dizer, interrompa as leis da física, as leis da natureza, para nos mostrar, para nos confirmar a sua vontade sobre qualquer coisa, o Senhor já tinha dito a Gideão. E se nós temos coisas na Bíblia que claramente são da sua vontade. Gostaria de ver algumas convosco, não sei se teremos tempo, mas gostaria de ver. Se vamos estar a pedir a Deus confirmação disso, lá está. A nação de Israel pediu um sinal. Se nós andamos a pedir sinais, é porque se calhar andamos aqui um bocado confundidos em que programa é que vivemos. Há uma outra passagem que por vezes é utilizada em 1º livro dos Reis, 19. Porque Deus não vai honrar a nossa... Nem sequer é fé. Deus não vai honrar a nossa superstição. Que agir desta forma que agiu o servo de Abraão e agiu Gideão, hoje em dia é superstição. Não. E Deus não vai honrar, Deus não vai corresponder da forma que correspondeu a estas pessoas. 1º livro dos Reis, 19. Muitos gostam daquela a voz mansa e delicada. Então, 1º livro dos Reis, 19, fala-nos de Elias, que tinha acabado o Senhor tinha acabado de lhe dar uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Tinha mostrado de uma forma clara e inequívoca quem é Deus. Nós lemos no capítulo anterior, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, o povo dizia no 1º livro dos Reis 18:39, mas a seguir Jezabel ameaçou, 19:2, assim me façam os deuses e outro tanto, se disser amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, dos profetas de Baal que tinha morrido.
Então ele fugiu. Fugiu, o Senhor apareceu-lhe no monte Horebe. Versículo 19. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Atenção, esta voz mansa e delicada que apareceu, Deus não estava a procurar mostrar-lhe a sua vontade. Deus estava ali para, por assim dizer, tratar da depressão de Elias. Elias estava a passar por estava extremamente deprimido, porque o Senhor já lhe tinha dito o que ele devia fazer. Ele era ali deprimido. Esta voz mansa e delicada, alguns gostam de ouvir, tens de ouvir a voz mansa e delicada de Deus. Mas Deus já se revela a nós através da sua palavra. Porque se nós formos atrás desta voz mansa e delicada, às vezes pode ser a voz da nossa consciência que é autorizada a falar. E por isso não devemos confiar nesta voz mansa e delicada que às vezes podemos ouvir nas nossas mentes para descobrir qual é a vontade de Deus. Cuidado também com isso. E todas estas passagens se relacionam com a nação de Israel. Cuidado com esta suposta voz mansa e delicada, e ainda outra passagem que nós vamos ler, devemos ter cuidado. Há outras pessoas que também poderão ler na palavra de Deus a seguinte passagem: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Lemos isso em Provérbios 16:33. Ou seja, lançar a sorte. Ou seja, atirar uma moeda ao ar, se calhar não está errado. Mas atenção, isto era noutro tempo, num tempo em que a palavra de Deus não estava completa, e Deus respondia desta forma. E é Salomão que diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Nós vemos algumas passagens, e há uma muito conhecida que nos fala de lançar sortes. Claro que vemos ímpios a lançar sortes, vemos os soldados que crucificaram o Senhor Jesus a lançar sortes sobre as suas vestes, para ver quem é que ficava com as suas vestes. Mas vemos uma passagem em Atos 1:26, em que os discípulos lançaram sortes. Atos 1:26. Para decidirem, Atos 1:26. Para decidirem quem devia ser o substituto de Judas, eles tinham dois candidatos: José, chamado Barsabás, e Matias. E então, porque eles tinham de decidir quem era a pessoa que devia substituir Judas, e a pessoa que devia substituir Judas devia ser uma pessoa que tivesse acompanhado o Senhor Jesus desde o batismo de João até o dia em que o Senhor ascendeu aos céus. Ou seja, há aqui uma coisa importante. Esta decisão feita, lançar a sorte no regaço, foi feita entre duas hipóteses igualmente boas. Ou seja, eram duas pessoas altamente recomendáveis, e essas duas pessoas altamente recomendáveis, entre elas tirou-se a sorte. Então, lemos aqui no capítulo 1:26 de Atos: e lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Sabem que há alguns
Só que uma pequena parte. Alguns que dizem, isto foi contra a vontade de Deus. Atos 1:26, sim. Atos 1:26. Alguns que dizem, escolher Matias para ser o substituto de Judas foi contra a vontade de Deus. Não, tiraram à sorte, isto tem algum jeito. Desconhece esta passagem de Provérbios 16:33. E há outras passagens, por exemplo, quando Jonas estava no barco e aquelas pessoas tiraram à sorte para decidir quem é que tinha sido a causa daquela tempestade, o Senhor conduziu as coisas para que as sortes caíssem sobre Jonas. Mas então, alguns dizem, não, Matias não era o substituto de Judas. É o apóstolo Paulo que é o substituto de Judas. Dizem, Matias nunca mais soube falar nele, foi um flop, por assim dizer, foi um erro completo. Mas já há crentes que defendem isto, escrevem e pregam isso em mensagens que já ouvi isso. Não conhecem a palavra de Deus ou ignoram deliberadamente a palavra de Deus, ignoram deliberadamente que o apóstolo Paulo é um apóstolo que Deus escolheu com um propósito completamente diferente dos 12. Mas era legítimo naquele tempo, lá está, um tempo em que Deus atuava de uma forma mais palpável, mais física, ele revelava a sua vontade dessa forma também. E mesmo quando o rei Saul, ainda estava numa fase mais ou menos boa do seu reinado, o Senhor também se revelava a ele dessa forma. Sim. Mas foi da vontade de Deus que fosse Matias, ou não? Eu creio que sim. No momento já tinham orado ao Senhor. Mostra-nos. Sim, claro. Isto foi feito por homens tementes a Deus, homens espirituais, e, como eu disse há bocadinho, foi uma decisão tomada entre duas hipóteses igualmente boas. Ou seja, nenhuma delas seria necessariamente má. É como um jovem que procura uma jovem para a sua esposa. Assim, se a sua dúvida está entre uma... nem tanto. Por uma mundana, basicamente mundana, que até pode ser muito bonita, pode encher-lhe as medidas, por assim dizer. E outra, que já pela sua conduta, conhece a sua conduta de perto e sabe que ela é uma pessoa espiritual, uma pessoa temente a Deus, vai tirar à sorte. Tirar à sorte pode lhe sair mal, não é? Claro que não deve tirar à sorte, mas há certos princípios que nós vemos na palavra de Deus que nos levam a crer que será uma boa escolha. E aqui a escolha era tão difícil, por serem os dois tão bons, que eles tiraram a sorte. Mas claro, eles oraram, eles não fizeram aquilo. Acordaram de manhã e vamos tirar à sorte, vamos tirar um dado. Não sei como é que eles fariam para tirar as sortes, mas foi uma decisão importante e que o Senhor honrou a sua fé, porque isto era uma prática comum. Mas atenção, o apóstolo Paulo, que é o nosso exemplo de prática no presente tempo, nunca usou. Mas nem seja ouvir mais, a ler mais sobre sortes. Também não ouvimos falar de Matias, mas não quer dizer que alguns alegam que Matias não soube falar mais dele, então, mas também não ouvimos falar de alguns deles. Exatamente, o programa depois mudou, é natural que ouvimos falar de alguns, de Pedro, Tiago, João e poucos mais, não é? Não ouvimos muitos mais, e não quer dizer que, e se calhar alguns deles, mesmo durante os evangelhos, nós praticamente não ouvimos falar deles. Se calhar há ali um ou dois que nós, alguns aparecem uma vez ou duas, exatamente, mas tirando esses, Filipe, Natanael, Tomé, alguns que podíamos dizer, olha, foi um erro de casting, o Tomé, ainda por cima duvidou, Judas também, então o Senhor enganou-se. Mas há pessoas que, infelizmente, não percebendo os programas de Deus, dizem que isto está errado. Não está errado. E há outros que também gostam muito de usar uma expressão que está na palavra de Deus, que é a paz
A paz de Deus. Nós lemos isso em Filipenses. Em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus que excede... Não, vamos ler antes. Versículo 6. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E temos também uma página e meia à frente, uma folha e meia à frente, lemos. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domina os vossos corações. E há muitos que vão com base nestes versículos, são capazes de dizer: eu orei ao Senhor e senti paz. Orei ao Senhor perguntando se isto era da sua vontade e eu senti paz. Pode parecer legítimo. Mas sabem quem é que também tinha muita paz com a decisão que tinha tomado? Isto de nós termos paz em relação a uma determinada situação é perigoso, porque os nossos corações, o coração do homem é enganoso. E o coração do homem que anda longe de Deus, muito enganoso é. Jonas, Deus tinha dito, vai para ali, e ele foi para ali, para o outro lado. Estava num barco, numa grande tempestade, e o que é que ele fazia durante essa tempestade? Dormia. Paz absoluta. Alguém pode dizer: mas eu sinto paz, eu sinto-me bem, eu estou melhor assim. Mas Jonas é um bom exemplo de alguém que está em completo contraste com a vontade clarinha de Deus, a vontade que Deus disse-lhe mesmo audivelmente. Deus hoje não fala audivelmente a nós, mostrando a sua vontade. Fala-nos pela sua palavra. É possível alguém estar em completa desobediência à palavra de Deus, àquilo que Deus revela de forma clara, e há algumas passagens que gostava de ver hoje, mas já não vamos ver, porque é para outra altura. Por exemplo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abre sinais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não sou capaz de andar a viver em pecado, ou seja, vivendo de uma forma impura. Eu estou em paz. Paz? Devido a quê? Possivelmente a sua consciência cauterizada, completamente calejada. Nada que façam os faz sentir mal perante Deus. Por isso, cuidado com estas formas antibíblicas, algumas antibíblicas, como aquele rei da Babilónia que procurava saber a vontade dos seus deuses, adivinhando as entranhas, adivinhando com frechas, consultando os terafins, por aí fora. Depois temos também o servo de Abraão, procurou aquela forma do Senhor lhe revelar a sua vontade. Senhor, se isto e aquilo, então é esta a tua vontade. Posso dizer assim: se o primeiro carro que passar ali na rua for preto, então é da tua vontade que eu hoje vá não sei onde. Não vamos brincar com coisas sérias. Gideão pediu um sinal sobrenatural a Deus, e nós não precisamos de sinais sobrenaturais a Deus quando o sinal sobrenatural que ele tem é a sua palavra. Precisamos mais do que isto? Claro que não está aqui escrito, por acaso, assim, só uma pequena brincadeira. Com quem devo casar? Eu abri 2 Timóteo, no final de 2 Timóteo, dizia lá Cláudia, então eu casei com a Cláudia. Claro que não é isso. Eu escolhi, e depois nós vamos ver como, mas procurando, como disse há pouco, uma mulher piedosa, procurando uma pessoa que com uma conduta adequada, usando uma certa inteligência espiritual. Não é superstição. Não vamos buscar a vontade de Deus de forma supersticiosa, como hoje em dia será daquelas formas que nós vimos. O servo de Abraão, Gideão, mesmo aquela voz mansa e delicada que pode ser muito bem a nossa consciência cauterizada a falar. Esta paz que nós podemos sentir nos nossos corações, que pode ser uma paz
fruto de uma vida completamente afastada de Deus e depois até já nada nos aquece nem nos arrefece em relação ao pecado que pode existir nas nossas vidas. Eu gostava de ver então, numa próxima oportunidade, para descobrir qual a vontade de Deus, primeiro temos de ir àquilo que Ele revela claramente. Há tantas passagens que a mais extraordinária de todas para mim é: o que é que Deus quer? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em primeiro lugar, se não és crente, se não estás salvo, é da vontade de Deus que te salves. Se estás salvo, é da sua vontade que venhas ao conhecimento da verdade. E a verdade, que verdade é? A verdade do mistério. É importante que a conheças, porque isto vai fazer toda a diferença na tua vida. Porque se não conheceres a verdade do mistério, se calhar vais atrás de algumas destas coisas que diz na Bíblia que alguns crentes fizeram. Por isso é importante que conheças isso. E é importante que faças essa verdade conhecida aos outros. E depois, uma série de passagens que eu só vou ler assim, rapidamente. Os macedónios se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. Obedecei aos vossos senhores, fazendo de coração a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Por isso, há muitas coisas que Deus diz claramente que é a sua vontade. Comecemos por estas. Porque se não puder, não, isto não me interessa. Eu quero coisas mais práticas. Não, temos que começar pelas coisas básicas, para depois poder chegar a situações mais concretas. Vamos então ficar por aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por este ajuntamento do povo aqui neste lugar. Damos graças pelos cânticos que podemos cantar. Damos graças, Senhor, pela Tua Palavra, por aquilo que Tu revelas nela. E nós damos graças porque temos a revelação completa. Não precisamos de andar atrás de superstições, nem de outros métodos falíveis para descobrir qual é a Tua vontade, mas temos revelada na Tua Palavra, a Tua vontade em aspectos tão essenciais das nossas vidas. Dá-nos esta vontade de começar por elas, para que, crescendo como crentes espiritualmente, pois certamente as decisões que nós vamos tomar estarão mais de acordo com aquilo que Tu queres. Dá-nos, pois, este desejo de Te agradar em tudo quanto fazemos, não só aqui, enquanto estamos reunidos, mas nos nossos afazeres profissionais ou de estudo, nas nossas relações familiares, nas nossas relações com os nossos amigos e na sociedade, que possamos realmente viver de uma forma diferente para melhor, porque conhecemos a Tua Palavra, conhecemos a Tua vontade para as nossas vidas. Nós te queremos, depois, agradecer por tudo, isto no nome e nos méritos do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo.